E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica. Do primeiro livro de Reis, leremos o capítulo 11. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Que possamos entregar, eu e minha esposa, cada vez mais, todas as nossas ansiedades nas tuas mãos, Senhor. Que possamos viver o extraordinário todos os dias, que é viver em meio ao teu amor, favor e poder. Que possamos, em espírito e em verdade, dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos ser instrumentos do Senhor para que mais pessoas acessem a tua palavra e se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, ó Deus. Pois é perfeita, agradável, justa. Te agradecemos tudo isso em o nome do Senhor, em o nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, em o nome do Espírito da verdade, teu Espírito Santo, Deus conosco. Tu que és, fostes, és e para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, nosso Pai e Senhor eterno, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 11 do primeiro livro de Reis, 43 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres de nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A essas se apegou Salomão por amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom, porque, estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, e com ele alguns homens edonitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito e ao faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadade uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Hadade grande mercê por parte do faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu à luz seu filho Genobate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genobate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadade ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Resson, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobar. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, fez-lhe mal, como Hadade detestava Israel e reinava sobre a Síria. Jeroboão, filho de Nebate,
efraimita de Sereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estava sós os dois no campo. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se curvou a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias de sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi. Todavia, não para sempre, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com si Zaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quanto aos mais atos de Salomão, e todo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. 43º e último versículo do capítulo 11 do primeiro livro de Reis nos diz: Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Repetindo o último versículo 43, que nos diz: Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Pois bem, por meio desses 43 versículos, nos fala o capítulo 11 do primeiro livro de Reis sobre a idolatria de Salomão, do versículo 1 até o 8º, a ira de Deus contra Salomão, do 9º versículo até o 13º, nos fala que Deus suscita adversários contra Salomão, do 14º versículo até o 25, e nos fala sobre Aias, que prediz a Jeroboão que este reinará sobre Israel, do versículo 26 até o 40, e nos cita também a morte de Salomão, do versículo 41 ao 43. O Senhor nos é claro sempre: enquanto andar nos seus caminhos, respeitando os seus estatutos, a mão do Senhor nos favorecerá. Está aqui o exemplo que ocorreu com o homem mais sábio que já pisou nesse mundo. Enquanto andava nos caminhos do Senhor, conforme lhe fora dito pelo próprio Deus, estava sendo assistido o tempo todo pelo Senhor. Afastou-se, deixou de fazer a vontade do Senhor, arcou com a respectiva consequência. Que possamos então viver com responsabilidade as nossas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio e as respectivas consequências em cada ato escolhido. Que possamos viver o extraordinário que é viver em meu amor, favor e poder do Senhor todos os dias. É o que desejo para mim, para minha família, para você, para sua família, para toda a nossa vizinhança e a todos pelos quais encontrarmos pelo caminho neste dia e no dia vindouro. Sucesso e Deus nos abençoe.